Boa noite a todos, pessoal de casa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, vamos dar início hoje à nossa palestra e a Fátima Santoro vai fazer a apresentação do nosso palestrante do dia. Fátima. Boa noite a todos. É uma satisfação que eu estou aqui hoje, né? Já faz acho que uns 2 meses que eu não consigo chegar na terça-feira na BAME. Infelizmente, na cadeia de toda terça-feira eu tenho um compromisso profissional de tribunal, de escola, mas fico sempre online, né? Nem tem que metade da palestra eu fico prestigiando a nossa associação. E hoje, graças a Deus, eu consegui estar presente para apresentar e assistir o professor Dr. Felipe Beebe, que é procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também advogado, faz parte do corpo jurídico do Brasil Advogados. E é uma grande satisfação o meu colega de membros, né, do nosso grupo de estudos, o vereador Elson Rego. E é uma satisfação o tema do Dr. Felipe, breves considerações acerca da adjudicação compulsória extrajudicial, então, termo extremamente de vanguarda, que está aí hoje sendo uma nova realidade, ótima para o advogado, que está ali pensando exatamente como seria bom a gente poder ter uma advocacia extrajudicial, considerando todas as dificuldades que nós temos hoje, né, no judiciário e tudo mais. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe, e já digo a vocês, eu estou entregando, tem um sorteio de um nosso associado de um livro meu, já está com a nossa funcionária, Caroline, para entregar esse associado, e eu estou colocando aqui na nossa biblioteca um livro também de minha autoria, que é a Alocação de Imóveis de Direito Imobiliário, perguntas e respostas, e deve estar saindo em 15 dias do novo Vademécum. Que também vou estar aqui prestigiando a nossa associação, entregando o Vademécum de Direito Imobiliário. Então, não quero me alongar, passo a palavra para o doutor Felipe, mais uma vez agradecendo demais a presença dele aqui na nossa associação. Muito boa noite a todos. Quero agradecer o convite da BAME, na pessoa da doutora, colega professora Fátima Santoro, doutor Daniel, todos os amigos aqui dessa associação. Muito me honra estar aqui. Essa associação que faz parte da advocacia imobiliária, para tratarmos aqui do direito imobiliário. Aqui eu faço uma homenagem a meus 2 mentores do direito imobiliário, o grande mentor, Silvio Capanema, e meus 2 sócios, meus colegas de escritório, a Ana Tereza Basílio, minha querida amiga, e o João Augusto Basílio, tem o privilégio de conviver todos os dias, que é o amigo que sempre me incentiva a essas grandes discussões de direito imobiliário, com toda a experiência dele, esse ramo do direito que vem passando por tantas transformações. Então, um abraço especial aos 2, muito carinho, muito orgulho que eu tenho de fazer parte lá do Basílio. E o João foi vice-presidente aqui. É uma pessoa muito querida, porque costumo dizer a todos que na faculdade nós aprendemos muita coisa. Mas o mais bacana é quando você aprende no seu escritório na prática do dia a dia. Isso não tem preço. Eu aprendo muito com o João. Então, um abraço muito grande a ele, que, além de tudo, é uma pessoa sensacional. Muito bem. Eu não vou me alongar muito com vocês. O tema de hoje são breves considerações sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Aqui eu vou aproveitar um gancho da minha querida amiga Fátima. Nós vivemos um momento de desjudicialização.
As pessoas fogem do judiciário ao máximo. Por quê? Porque o judiciário, apesar de todos os esforços da magistratura, administração judiciária nos últimos anos, ainda é caro, ainda é moroso, ainda torna a vida das pessoas mais difícil. Então, há um movimento muito grande, isso vem se acentuando desde 2007, com as alterações legislativas que proporcionaram a substituição da jurisdição por escrituras públicas em determinadas situações, e que vem se acentuando nos últimos anos, com alterações, inclusive, na lei de registros públicos. Tivemos primeiro a alteração do artigo 216-A, trazendo a novidade da uso capião extrajudicial, e agora temos no 216-B, com o advento da lei 13.482 de 2022, a adjudicação compulsória extrajudicial. Mas eu não posso falar para vocês a adjudicação compulsória extrajudicial sem antes tratar da causa, do grande fundamento da adjudicação compulsória em geral, que é o compromisso de compra-evento, que é uma criação tipicamente brasileira. E que eu digo para os meus alunos, lá na pós-graduação da UERJ, é o seguinte: nenhuma figura jurídica, nenhum contrato existe sem antes você pensar na operação econômica. Enzo Rocco, o grande doutrinador italiano, já dizia que o contrato é a veste jurídica da operação econômica, que é exatamente o que pede aqui. É uma criação tipicamente brasileira, feita num momento de grande efervescência do mercado imobiliário brasileiro, em que nós tivemos uma alteração relevantíssima no nosso direito imobiliário, que foi promovida pelo Código Civil de 16. Nada mais é do que o sistema de título e módulo. Nosso sistema, antes do Código Civil, era um sistema tão somente de título. O título já transferia a propriedade. O registro tinha eficácia declaratória para que essa transferência fosse publicizada, tivesse eficácia contra terceiros. Mas foi com o advento do nosso Código Civil, pelas mãos do nosso Bevilacqua, sempre muito elogiado pelo nosso querido saudoso Silvio Capanema, que nós tivemos a consagração do nosso direito do título e módulo. Quer dizer, o título, contrato, causa, mas não como efeito da transferência da propriedade, que passou a ser constituída pelo registro imobiliário, pela transcrição do título. Tivemos, então, essa grande mudança no direito de propriedade, no direito imobiliário brasileiro, a partir do Código Civil de 16. E isso, evidentemente, trouxe uma valorização imobiliária muito grande, que a segurança jurídica passou a ser maior com a transcrição do título dos livros imobiliários. E, a partir daí, com esse período de grande ebulição no mercado imobiliário, com essa valorização muito acentuada, tivemos situações em que o proprietário vendia aquele imóvel, não apenas uma, mas 2, 3, 4, 5 vezes. Podemos lembrar a vocês que, pelo artigo 1088 do Código Civil de 16, a penalidade era muito
pequena. Perda do dobro do sinal, às vezes nem interessava para aqueles proprietários. Preferia vender várias vezes, eventualmente pagar as multas, dado o acréscimo do valor daquele determinado ativo imobiliário. O que eu sempre também digo aos meus alunos é a importância, mesmo com toda a realidade que nós vivemos hoje, de criptomoedas e títulos imobiliários os mais diversos, dos ativos imobiliários, da riqueza que isso representa para um país como o nosso, que tem uma dimensão superficiária tão pujante, que é um país que ainda produz, ao contrário de outros, muito na agricultura, na pecuária, e que, apesar de todos os nossos problemas, são muitos, é um país que tem, nesse ativo imobiliário, um dos grandes fundamentos da sua economia, seja no rural, seja no nosso mercado urbano. Mas, e aí, para coibir essa situação que descrevi aqui, que era comum nos anos 20 e 30, veio o legislador, pelo Decreto-Lei 58 de 37, e instituiu essa figura jurídica de compromisso de compra e venda. Mas, professor, o que é o compromisso de compra e venda, afinal de contas? O que é o compromisso de compra e venda imobiliária? O compromisso de compra e venda imobiliária é um negócio jurídico bilateral, tipicamente brasileiro, criado para dar uma solução a esse tipo de problema que nós tínhamos com a nossa crescente valorização imobiliária, pelo qual o compromissário comprador se obriga ao pagamento do preço e, mediante esse pagamento, ele adquire, aos poucos, paulatinamente, o direito real de adquirir aquele imóvel. De modo que, com a quitação, ele tem direito à chamada escritura definitiva, a escritura pública de transferência da propriedade imobiliária. Seja de forma espontânea, pela escritura pública, seja pela adjudicação compulsória, é aqui que entra o nosso tema de hoje. Muito se discutiu sobre a natureza jurídica, adjudicação compulsória, e muitas pessoas não dão muito valor a essa questão da natureza jurídica. Pois eu vou dizer a vocês que eu ainda sou um pouco antigo, talvez até antiquado por isso. A natureza jurídica ela é muito importante para o direito, que os institutos dependem justamente da definição da sua natureza jurídica para que nós possamos conhecer os seus efeitos. Eu tive o prazer, sabe, Fátima, de, no final da carreira do professor Barbosa Moreira, talvez o maior processualista brasileiro de todos os tempos. Ele ainda dava aula na UERJ, quando eu fazia graduação. Então, às vezes eu fugia da aula do meu professor, que era o professor Paulo César Pedro Carneiro, para dar uma olhadinha lá na aula do Barbosa Moreira. E era um excelente professor, Paulo César. Então, eu dava uma fugidinha para ter o prazer de assistir às últimas aulas que estava se aposentando do professor Barbosa Moreira. E ele dizia isso: o direito alimentar, você precisa conhecer a natureza jurídica para conhecer os efeitos. E ele tinha uma didática impressionante. Até hoje eu leio muitos textos do professor Barbosa Moreira, porque realmente ele tinha uma didática impressionante. Eu até hoje aprendo muito com ele. E qual é a natureza jurídica, então, da adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória, ela é, ao mesmo tempo, um contrato, um direito real de aquisição. Enquanto não é registrado
esse contrato, ele tem uma eficácia real, mas que fica, de certa forma, delimitada. A partir do registro, nós sabemos que o registro, o compromisso de compra e venda, infelizmente, com a criação jurisprudencial, não é obrigatório, dados as súmulas 84 e 239 do STJ, ele só se torna um direito real de aquisição com o ato de registro, estricto sensu, na matrícula do imóvel. Isso traz considerações importantes, traz efeitos importantes para essa situação jurídica tão relevante que é o compromisso de compra e venda. Muito se discutia. Vocês não encontraram até hoje uma discussão até doutrinária e prática, porque isso tem realmente um efeito pragmático muito relevante. Por exemplo, o professor Silvio Rodrigues acreditava que o compromisso de compra e venda consubstanciava, na realidade, um direito real de fruição. Porque, na verdade, o sujeito acabava adquirindo ali a posse direta daquele imóvel, na qualidade promitente vendedor, e, ao mesmo tempo, fruía, usava, podia alugar, podia usar diretamente daquele imóvel. Então, havia um certo aspecto de direito real de fruição. Outros autores, como o professor Darcy Bessoni, já davam mais ênfase ao direito real de garantia, que era consubstanciado ali no compromisso de compra e venda. E há uma série de discussões se o compromisso de compra e venda retrata, na verdade, uma promessa, ou seja, um contrato preliminar, um pré-contrato, segundo alguns, que ensejaria uma obrigação de fazer o contrato definitivo ou não. E aqui vou citar o meu professor da UERJ, meu querido professor, tanto me ensinou, o professor Gustavo Tepedino, professora Celina Rodan, professora Luiz Helena. Os uergianos, vamos dizer assim, têm mais ou menos essa concepção, né? Mas eu confesso a vocês que um outro professor de São Paulo, por quem eu tenho muita admiração e muito apreço, o professor Vitor Kinkel, que é magistrado lá em São Paulo, e parece que, nesse caso aí, tem a razão no que ele defende, no que ele pugna, que é justamente considerar o compromisso de compra e venda como um contrato já definitivo. Porque, na verdade, não se espera a celebração de um outro contrato, mas uma formalização da transmissão da propriedade pela escritura pública ou pela nossa adjudicação compulsória. Então, na verdade, há uma declaração de vontade só, e não duas. Eu tenho para mim que essa é a posição mais lógica e mais consentânea com o nosso ordenamento jurídico. Ou seja, nesse ponto aqui, eu estou com nossos queridos amigos da Universidade de São Paulo. Mas, muito bem, alguns vão perguntar para mim, mas qual a importância disso, professor? Afinal de contas, o que tem a ver a natureza jurídica? A importância é grande, porque, dependendo da forma como você vê o Instituto, da sua perspectiva, você terá a ação do artigo 501 do Código Civil, do Código de Processo Civil, a execução específica dos artigos 814 e 815 do Código de Processo Civil, e uma série de efeitos também do ponto de vista do direito material. Uma vez considerando que a adjudicação compulsória é um direito real de aquisição, um contrato com eficácia real, a ação de adjudicação compulsória, que é precursora da nossa adjudicação compulsória extrajudicial, ela também passa a ter uma natureza de ação real. Isso faz toda a diferença. Se eu tenho uma ação real, eu posso, de acordo com a lei de registros públicos, fazer o quê? Pedir que se registre a citação. Eu tenho como, de alguma forma,
atribuir uma eficácia perante terceiros naquele processo. Isso traz segurança jurídica. Isso traz também uma série de efeitos que auxiliam o investidor. Porque, vejam só, a educação compulsória, ela, se por um lado é feita para auxiliar, para, de alguma forma, garantir o direito do consumidor, por outro lado, ela também ajuda a própria incorporadora. Eu já vi casos de empresas que celebraram compromissos de compra e venda, que se viram na terrível situação de ver aquela família ou aquele proprietário vender o imóvel com uma oferta melhor para uma outra construtora. Isso não é bom para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário precisa de segurança jurídica. Aqui no Brasil, hoje em dia, nós temos uma certa tendência a acreditar que a justiça é um valor mais relevante que a segurança jurídica. Mas não é verdade. São valores que precisam ser equilibrados. E a segurança jurídica tem um papel fundamental nisso. Fundamental. Porque ela gera aquilo que nós esperamos do ordenamento, que é coerência, integridade, firmeza. Nenhum ordenamento vive sem firmeza, sem segurança jurídica. Muito bem. Mas o que é, afinal de contas, a educação compulsória? A educação compulsória, até o advento da Lei 13.4/2022, de 2022, era uma ação de natureza real. Era uma ação, ou seja, um procedimento jurisdicional. Então, se o proprietário não celebrava a escritura pública espontaneamente, o compromissário comprador tinha o direito de exigir a transferência imobiliária na matrícula do imóvel por meio dessa ação, que é a educação compulsória. Veio, então, a Lei 14.382, uma lei muito boa, não é perfeita, porque nenhum trabalho humano é perfeito, mas é uma lei muito boa, que alterou a Lei de Registros Públicos, que deu segurança jurídica, que, como no caso da educação compulsória, desjudicializou aquilo que precisava ser desjudicializado. E nessa esteira, veio a trazer a nós essa novidade da educação compulsória administrativa, sem passar necessariamente pelo judiciário. E eu vou dizer a vocês, o que acontecia nas ações de educação compulsória era o seguinte: muitas vezes o juiz simplesmente homologava a petição inicial. Na prática era isso. Porque não encontrava ninguém, o proprietário já havia falecido, não se achavam os herdeiros, e a pessoa que necessitava daquela transmissão formal na cadeia imobiliária, que necessitava de ver o seu direito de propriedade devidamente constituído na matrícula do imóvel, acabava demorando anos. Afinal de contas, nós sabemos que o volume de processos jurisdicionais é muito elevado, até conseguir regularizar o ativo imobiliário e conseguir fazer com que ele circulasse. E, independentemente de qualquer ideologia, seja o advogado de esquerda, de direita, de centro, a circulação de riqueza é um dos propósitos do ordenamento jurídico, queiramos ou não. Nós vivemos num sistema capitalista. A Constituição ela estabelece que há um compromisso entre capital e trabalho, mas nós não somos um país que adote outro modo de produção. E as pessoas precisam da riqueza, precisam dessa circulação, claro, juntamente com a função social da propriedade, para que se gere emprego, se gere arrecadação tributária,
se gerem receitas, tanto para o Estado quanto para o bem-estar das pessoas. E vem, então, a tal da educação compulsória extrajudicial, que nada mais é do que o suprimento da vontade, seja do compromissário comprador ou do promitente vendedor, para que se obtenha, mediante a quitação do preço, a transferência da propriedade imobiliária. Muito bem. Vejam, então, senhores, esse suprimento dependia de processo jurisdicional, não depende mais. Não significa que seja necessário sempre processo administrativo. Porque se você encontra o promitente vendedor, o proprietário, consegue fazer com que ele assine a escritura pública, você não precisa necessariamente um processo administrativo. Mas, na prática, o que se vê é que, com a morte do proprietário, ou com até mesmo a mudança de domicílio desse proprietário, ou dos próprios cedentes da promessa de cessão, há muitas dificuldades para se regularizar essa propriedade imobiliária. Como eu disse no início, sem regularização, nós perdemos um ativo importante. O que veio a lei, então, a fazer? Estabelecer que esse compromissário comprador ou promitente vendedor, ele também tem interesse, muitas vezes ele não quer ficar com aquele cargo, que a propriedade traz encargos também. A posse indireta, que é a posse civil, também traz encargos. Qual é a construtora que quer ficar para sempre vinculada ao imóvel que ela já prometeu vender há séculos, há anos? Nenhuma. Isso traz encargos, traz responsabilidade tributária, traz responsabilidade previdenciária, traz responsabilidade civil, administrativa, ambiental. Então, a lei estabeleceu que tanto o compromissário comprador quanto o promitente vendedor podem se utilizar do procedimento administrativo, visando a transmissão da propriedade na matrícula do imóvel. Pois bem, só que nós sabemos também que a lei, ela não é perfeita, que em matéria imobiliária, matéria de registros públicos em geral, aliás, não só registro imobiliário, se consagrou a edição de atos infralegais, como os códigos de normas das corregedorias, os provimentos do CNJ, que muitas vezes, na prática, têm um alcance, uma abrangência, uma importância até muito maior do que a própria lei em sentido formal. Isso não é uma característica só do direito imobiliário. Se você for pensar no próprio direito bancário, uma resolução do Banco Central que estipule que o número máximo de parcelas do cartão de crédito é de 15, e não de 10, vai ter uma eficácia prática na vida das pessoas muito maior do que o da lei que nós vemos por aí. Mas no direito registral, as normas infralegais que disciplinam, e muitas vezes até inovam na ordem jurídica, têm uma importância muito relevante no dia a dia. E, além do artigo 216b da Lei de Registros Públicos, introduzido pela Lei 14.382, que dá as diretrizes gerais aqui na educação judicial, tratando dos requisitos, nós temos também normas de cunho infralegal que facilitam muito esse processo. E a importância do advogado. O que a lei estabeleceu? A lei estabeleceu a necessária representação dos advogados nos processos administrativos de adjudicação compulsória. Ou seja, sem o advogado, não se pode realizar a adjudicação compulsória extrajudicial. Até a importância da nossa profissão, porque nós não estamos criando aqui uma reserva de mercado. É porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele vai analisar essa documentação.
e vai dizer ao seu cliente: meu caro, aqui você pode fazer a educação compulsória extrajudicial, vai dar certo. Meu caro, aqui não dá. É o advogado que vai interpretar, orientar, assessorar o seu cliente. E é por isso que o legislador, ciente dessa importância da advocacia, tornou necessária a participação do advogado, assim como ela é necessária na escritura pública de separação judicial, de divórcio, de inventário. Porque sem o advogado você não resolve os problemas da vida. Eu tenho até uma amiga que não é advogada, que fala advogado é vida. Advogado é vida. Tipo, se você não tem um advogado para te orientar, não vai adiantar resolver com outros profissionais de outras áreas. Porque é ele que tem a expertise necessária. Então, ouço muita gente criticando, mas é de mercado que ele trouxe, mas não é de mercado nenhum. Nenhum. Você opera sem um cirurgião habilitado que tenha se formado na faculdade de medicina? Não. Tenha feito sua especialização na sociedade brasileira, oftalmologia, ou endocrinologia, ou enfim, de outras especialidades? Não, você não vai se operar. Da mesma forma, você não vai procurar a solução de um problema jurídico sem um advogado. Muito bem. Mas o que a lei traz de novidade, então? Primeiro, representação necessária pelo advogado e uma série de documentos que são necessários para que você possa, enfim, regularizar essa transmissão da propriedade imobiliária. Só como eu disse, a lei ela não é completa. E nosso Código de Normas aqui da Corregedoria de Justiça do Rio de Janeiro estabelece, ele delimita e fornece alguns outros elementos necessários. Que é importante você saber. Em primeiro lugar, a educação compulsória extrajudicial não é, ao contrário do papel extrajudicial, um modo de aquisição originária da propriedade, um modo de aquisição derivado. Se é um modo de aquisição derivado, daí surgem consequências lógicas. A primeira, você tem que apresentar o título que originou esse direito real, seja a promessa de cessão, a cessão de promessa, não importa. O título você tem que apresentar. Isso é uma decorrência lógica da circunstância de ser a educação compulsória um modo de aquisição derivado da propriedade. Um outro requisito lógico. Se há transmissão da propriedade, é a incidência de um imposto. É o imposto de transmissão. Imposto de transmissão de bens imóveis, já que se trata de uma transação onerosa, que é o nosso TBI. Se há representação por advogado, outra consequência lógica qual é? A apresentação do instrumento da nossa profissão, instrumento de mandato, que é a procuração. Procuração com poderes específicos, pois estamos tratando de bens imóveis. Então, precisamos de uma procuração com poderes específicos. E aí vem um outro documento muito importante, que é o meio de prova, já consagrado no Código de Processo Civil de 2015, que é a ata notarial. E eu vou dizer que, nesse ponto, eu acho que o legislador não andou bem. Por que não andou bem? Os meus amigos notários, eu vou dizer para vocês que é profissional do direito, de quem talvez se exija maior qualificação. Tabelião de notas, o registrador de imóveis, o registrador civil de pessoas naturais, o tabelião de protesto, o registrador de títulos de documentos de pessoas jurídicas, o registrador civil de pessoas naturais, são profissionais de direito que merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração. Porque são eles que, na prática, acabam sendo responsáveis pela efetivação dos nossos direitos. Então, nós não podemos ver também esses profissionais do direito de forma alguma como nossos adversários, como alguns colegas veem, nada disso. Eles têm uma importância enorme para a advocacia, enorme. Semana que vem nós vamos receber aqui a nossa querida Fernanda Leitão, essa semana agora, que é uma excelente tabeliã, como outras tabeliães, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro excelentes tabeliães, então, nosso estado aqui é profícuo nisso, né?
principalmente para as mulheres, a doutora Vanelli também lá do 21º, e tantas outras, Virgínia Reis, tantas excelentes profissionais, citando as mulheres aqui, já aqui do lado da nossa querida Fátima, isso. Temos excelentes profissionais aqui, excelentes tabeliães aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Mas, eu digo, nesse ponto, eu acho que o legislador andou um pouco mal, e, na verdade, foi uma rejeição de um veto. Eu acho que o veto estava até correto. E aqui eu falo já, sempre temos que tomar cuidado, nenhuma questão política. Nenhuma questão política. Mas, tecnicamente, o veto que veio do presidente anterior, que acabou sendo rejeitado pelo Congresso, era um veto com o qual eu concordava, porque a ata notarial ela torna o processo mais moroso e desnecessário. Por quê? Porque ela é desnecessária. Pelo contrário dos campeões do judicial, em que eu tenho que, de certa forma, comprovar posse e preciso de uma documentação um pouco mais robusta, na adjudicação compulsória o título já existe. Não é um estado de posse. Então, eu não precisava da ata notarial. Ali o legislador andou mal. Eu falo isso com todo respeito aos notários, tá? Todo respeito, não é para ter, de forma alguma, dizer que o trabalho do notário não, é muito relevante, mas nesse ponto que a ata notarial não era necessária. Ela deveria ser facultativa. Por quê? Você já tem o título. Se você já é obrigado a apresentar o título, e já tem até um comprovante de quitação do pagamento, acabou. Não tem ata notarial. Quase tem ata notarial para isso. Nenhuma. Então, aqui o legislador não andou bem. Não andou bem. Vocês reparem só, pela lei de parcelamento urbano, quando se trata de compromisso de compra e venda, no âmbito do parcelamento urbano, basta que você tenha a prova da quitação e do pagamento do imposto. Não precisa mais nada. Vai lá e automaticamente, com o compromisso, que é o título, com a quitação do pagamento e com o comprovante de pagamento do imposto, você já tem direito a registrar a propriedade no registro de imóveis. Então, para que ata notarial? Acho que aí nós tivemos um retrocesso. Com todo respeito aqui, volto a dizer ao legislador e aos meus queridos amigos tabeliães. Muito bem. E aí tivemos agora a edição recente aqui do Código de Normas novo da nossa Corregedoria. E eu digo também que, assim como temos tabeliães excelentes no Estado do Rio de Janeiro, nós temos registradores de imóveis excelentes no Estado do Rio de Janeiro. São profissionais que merecem toda a nossa admiração, nosso respeito. Conheço vários deles e posso dizer que são profissionais extremamente sérios e que garantem a segurança jurídica para todos nós nas transações imobiliárias. E graças ao trabalho desses registradores, pela Associação de Registradores de Imóveis aqui do Rio de Janeiro, nós tivemos uma simplificação efetiva do procedimento da adjudicação compulsória. E por que eu digo isso? Porque, em alguns momentos, o Código de Normas foi muito feliz. Como toda obra humana, volto a dizer, ele não é perfeito. As normas que estão ali não são perfeitas. Mas, naquilo que se propõe a fazer, as normas realmente trouxeram inovações relevantes. E aí vamos tratar do procedimento, que é o que importa para os nossos colegas advogados aqui. Como é que é o procedimento disso? Como é que isso funciona na prática? Como é que isso funciona na prática? É disso que eu quero tratar com vocês aqui. Então, quais são os desfechos que você tem? Eu não vou me alongar muito, porque senão nós vamos acabar aqui passando da hora. Mas quais são os desfechos que você tem? Como é que funciona esse procedimento? Bom, não é muito difícil de você imaginar aqui qual é o procedimento. Em primeiro lugar, se o proprietário daquele imóvel, se o requerido desse processo administrativo extrajudicial concorda
em outorgar a escritura definitiva, você não precisa do processo administrativo extrajudicial. Por mais que você tenha ingressado com esse processo na serventia imobiliária, ele vai necessariamente perder o objeto, porque, evidentemente, com a escritura pública, com a concordância, você vai para o tabelião de notas e não o registrador de imóveis e resolve o problema. Vai pegar a escritura definitiva, vai lá e dá entrada na escritura definitiva e não no processo de edificação compulsória extrajudicial. Então, se há concordância do requerido, não há necessidade do processo de edificação compulsória extrajudicial. Você não vai precisar tratar do silêncio eloquente ou não é. No caso aqui, até a lei estabelece que no prazo de 15 dias, se o proprietário não se manifestar, o processo segue. Mas se ele concordou, evidentemente, não importa se esse prazo de 15 dias escoou ou não, simplesmente há concordância e o processo acaba ali. Você vai fazer uma escritura definitiva no tabelionato de notas e fazer o registro definitivo da propriedade na matrícula do imóvel. Muito bem. E se o requerido discorda, se o proprietário diz não, mas não pagou o preço todo, ficou devendo muita grana aqui, não tem como outorgar essa escritura definitiva. Aí nós teremos o quê? Uma discordância motivada. E aí que o nosso Código de Normas foi, de certo modo, feliz. Porque o que ele estabelece? Lá no artigo 1257, Código de Normas. Olha, se há discordância, vamos tentar conciliar primeiro, que é uma tendência mundial. Tentativa de conciliação. Ainda mais aqui no Brasil, que é um país considerado beligerante do ponto de vista dos litígios jurisdicionais. Então, nesse caso aqui, vai se tentar uma conciliação na própria serventia imobiliária. Se não for obtida, não tem solução. Porque aí, o que vai acontecer? Aí você tem um conflito, tem uma lide instaurada. Não, vou tratar disso. A questão é a discordância motivada. Se houver, vou tratar da prescrição, mas a discordância motivada, ela não enseja, evidentemente, aqui a paralisação ou a suspensão do processo. Mas a discordância motivada, falta de pagamento, por exemplo, vai fazer com que essa lide acabe desaguando no judiciário. Se não houver concordância com a questão da prescrição, que é uma questão de material, isso vai para o judiciário também. O registrador pode... Ele pode avaliar, mas ele vai avaliar, vou explicar isso daqui a pouco, com elementos concretos, certidões. E isso também é um movimento que é feliz. Então, a terceira situação. Morte ou extinção da pessoa jurídica. Morte da pessoa natural e extinção da pessoa jurídica. Isso é muito comum também, e era muito comum nas ações de edificação compulsória. Aí, nesse caso, se o pagamento foi feito sobre quitação do preço, não tem dúvida, o registrador necessariamente vai deferir o pedido da edificação compulsória extrajudicial. E a quarta questão é a omissão imotivada do proprietário tabular. Quer dizer, ele não se manifesta, há uma dúvida ali se realmente o registrador pode ou não, diante de algumas circunstâncias do caso concreto, deferir esse pedido de edificação compulsória extrajudicial e ele não vai ter jeito, vai acabar indo para o Poder Judiciário. Então, na prática, o que vai acontecer? A edificação compulsória extrajudicial vai servir principalmente naquelas hipóteses de morte da pessoa natural, extinção da pessoa jurídica, que são as mais comuns, diria que são 70% dos casos, e também da incapacidade superveniente com a quitação do preço. Também é comum. Infelizmente, nós temos hoje, dada a expectativa maior de sobrevivência das pessoas, uma série de moléstias que causam incapacidade superveniente. Ainda que ela seja relativa, nós sabemos que hoje a incapacidade absoluta só decorre da idade. Mas temos casos aí, sabemos, de doenças que, infelizmente, acabam acometendo o sistema nervoso. O Alzheimer é a mais comum, e que dificultam a vida, infelizmente, das pessoas. Sabemos que há a necessidade de interdição, nomeação do procurador,
Mas se houver quitação do preço prévia, já é possível também a adjudicação compulsória extrajudicial. Não há nenhum problema nisso. Então, essas duas hipóteses, três, na verdade, serão as grandes situações aí, a esmagadora maioria dos casos da adjudicação compulsória extrajudicial, e efetivamente serão verificadas na prática. Mas vamos ao caso aqui, que foi bem citado pelo Daniel, da prescrição. E aí eu digo para vocês que o Código de Normas foi muito feliz. Nós, muitas vezes, criticamos aqui essa questão de não se regular tudo por lei em sentido formal, mas, às vezes, nós sabemos que a legislação formal demora. O legislador não acompanha a realidade. E aqui eu vou fazer um elogio, então, à Corregedoria e ao trabalho dos nossos registradores de imóveis, que eu acho que nós tivemos aqui uma simplificação muito interessante do nosso procedimento. Então, a prescrição, ela pode ser verificada na hipótese em que isso está expresso lá no nosso Código de Normas. Se tenha, primeiro, o comprovante da última parcela paga e não se tenha nenhuma indicação no distribuidor, a certidão forense no distribuidor, de litígio envolvendo imóvel. E como eu disse no início aqui da nossa apresentação, a adjudicação compulsória é, em linha de princípio, uma ação real. Se eu não tenho nenhum litígio relativo ao imóvel, pela certidão do distribuidor, eu já posso aí verificar a prescrição como registrador de imóveis e deixar o processo. Então, nós temos esse critério objetivo, que é o da certidão, da inexistência de litígio. Veja só, nós temos, portanto, aí um critério bastante objetivo, temporal, da prescrição, que facilita o ingresso da adjudicação compulsória extrajudicial. E a importância da segurança jurídica, como eu falei, a prescrição nada mais é do que um instituto que garante, que assegura a todos nós a segurança jurídica. Muitas vezes, a dívida é até devida, mas a pretensão foi eliminada. E o direito, ele tem que albergar o quê? Só a justiça, não, também a segurança jurídica. Às vezes, se sacrifica a justiça pela segurança jurídica, por quê? O grande objetivo do direito é qual? A paz social. Você não vai encontrar paz social sem segurança jurídica. Né? Muito bem. Então, vejam só. Nós temos aqui várias... Eu vou passar rapidamente, porque dado o adiantado da hora, mas várias novidades aqui do nosso Código de Normas Extrajudicial. Então, esse primeiro caso aqui, da prescrição, que foi muito bem levantado aqui por Daniel, nós vamos resolver lá no artigo 1260, inciso 7. Há também uma previsão expressa aqui no inciso 5º do mesmo artigo, que dispensa, por parte do requerente, das certidões negativas fiscais de imóvel. Se ele dispensar, ótimo, assumir o risco, e aí, a partir desse momento, vai poder também ingressar com a adjudicação compulsória extrajudicial sem a necessidade da emissão dessas certidões negativas fiscais de imóvel. Isso também foi um grande avanço da Lei 14.382. Ainda no tocante aqui à adjudicação compulsória extrajudicial, como eu já citei, basta o pagamento da última parcela, porque o artigo 322 do Código Civil é claro, presume-se a quitação total com o comprovante de quitação da última parcela. Nós sabemos que, na maioria dos casos, compromisso com pré-venda vem com
parcelas que se protraem no tempo de pagamento. E temos ainda aqui uma questão muito relevante, que é a desnecessidade de autorização do cônjuge, que é algo interessante. O Código de Normas previu, inclusive, que o cônjuge não prevê regime de bens. Importa a separação convencional, a separação legal, com mesmo parcial, não precisa da autorização, da anuência do cônjuge para ingressar com pedido de adjudicação compulsória extrajudicial. Isso também facilita muito, muito o processo administrativo. Tivemos, portanto, aqui, com a adjudicação compulsória extrajudicial prevista na Lei 14.382 e a sua regulamentação pelo Código de Normas, um avanço muito grande. Eu tenho a impressão que nós vamos regularizar muitos imóveis a partir da Lei 14.382 e do Código de Normas. Agora, eu sempre digo para os meus alunos e os colegas o seguinte: provavelmente nós vamos ter uma regulamentação também pelo Conselho Nacional da Justiça. Nós já tivemos um caso, por exemplo, com o capim extrajudicial, o problema de 65 em 2017, mesmo depois de ter sido editado o provimento local aqui da nossa corredoria, que é o 23 de 2016. Então, provavelmente, nós vamos ter ainda mais alguma regulamentação. E talvez isso modifique, revogue algumas normas aqui do nosso Código de Normas Extrajudicial, que, como nós sabemos, nesse conflito aparente de normas entre o CNJ e a Corregedoria, acaba prevalecendo o CNJ por conta da competência privativa para fiscalizar ali os serviços extrajudiciais e para editar normas em sentido geral. Na verdade, a nossa corregedoria aqui, ela edita normas que suplementam as normas do CNJ. O CNJ tem, portanto, prevalência ao editar as normas em relação à corregedoria. De modo que essas, meus amigos, são as principais mudanças aqui. Uma consideração muito breve sobre a educação compulsória extrajudicial. Temos ainda muitas questões a serem discutidas, podem ter certeza disso, mas eu vejo aqui que tivemos um avanço muito grande na deslegalização, na desjudicialização, principalmente, desse procedimento. Eu acho que vamos liberar, desafogar um pouco o judiciário e também, principalmente, que é mais importante, trazer mais regularização para os ativos imobiliários. Eu comentava aqui antes da nossa palestra, com a Fátima e com outros colegas, como o nosso centro do Rio de Janeiro precisa cada vez mais de investimento, como nós estamos passando por uma situação difícil aqui, não só no centro do Rio de Janeiro, mas em todo o nosso município. E como a regularização imobiliária vai ser uma mola propulsora para que, no futuro, regularizado esse ativo econômico tão relevante, nós possamos ter mais investimento, gerar mais emprego, gerar mais arrecadação tributária e fazer a nossa cidade aqui maravilhosa crescer, fazer a nossa cidade recuperar um pouco da nossa vida. O Rio de Janeiro precisa recuperar um pouco dessa vida efervescente que tinha, infelizmente, com a crise econômica dos últimos anos, acentuada pela pandemia, terrível pandemia que nós passamos, ainda tem os seus efeitos efetuados aí. Espero que isso nós possamos cada vez mais ter investimento aqui no nosso estado, nossa cidade, e poder levar isso adiante. O poder público tem aqui papel fundamental de também fomentar a atividade imobiliária. A União Federal, o Estado, o município titularizam muitos imóveis. Eu digo isso para vocês pela própria minha experiência prática, de ver que o Estado, muitas vezes, precisa se desfazer desses bens dominiais, precisa realmente
da efetividade, a função social da propriedade, ele próprio. O Estado não precisa titularizar tanto bem imóvel. Tem que deixar a iniciativa privada fazer isso, porque o Estado não controla, tem que controlar. É difícil até o nosso cadastro imobiliário lá no Estado. Perguntar para mim, você acha que o Estado tem noção de todos os imóveis que ele é proprietário? Não tem, o município também não tem, a União também não tem. Não tem, não tem. Sinceramente, não digo privatizar, porque é uma palavra que agora também tem um sentido ideológico, né? Eu acho que tem que realmente alienar esse ativo imobiliário todo. Olha, ali no Leblon, na São Martin, tem imóvel que é da União que está para ser vendido há séculos. Aí você liga para lá, ninguém atende. Para que a União vai ser dono de um apartamento no Leblon? Qual o sentido disso? Nenhum. Nenhum. Então, precisamos também fazer com que os entes federativos façam parte desse esforço, que não pode ser só privado, é um esforço conjunto, para que a nossa cidade, aqui principalmente, nosso Rio de Janeiro, tenha a robustez que nós vínhamos tendo antes. De modo que, com essas breves considerações, para não também atormentar os nossos colegas aqui, eu encerro agradecendo muito aqui a ABAME e homenageando aí o nosso querido professor Silvio Capanema. Um grande abraço a todos. O Felipe, nós que agradecemos, assistimos uma verdadeira aula, né? Do Felipe, também na academia, mestre, doutorando em Direito, coordenador de uma pós-graduação na UERJ, de Direito Imobiliário Notarial Registral. E eu vou até fazer depois um convite a ele, não sei se ele vai aceitar, se a gente preparar um curso de adjudicação compulsória extrajudicial. Quem acha da ideia? Muito planejamento, né? Mas é um curso de 2 dias, 3 dias, vamos dizer, a agenda dele é muito corrida, mas quem sabe, aqui na BAME a gente oferecer para os nossos associados, né? Um curso na área notarial registral, mas focado mesmo na adjudicação compulsória. Nós temos uma pergunta de um associado que mandou já por e-mail. Não sei como é que está aí no online. Aqui na plateia, querem fazer alguma pergunta? Sua que gosta de fazer pergunta? Nada, Sua? A gente está lá no escritório educado nessa evolução da adjudicação compulsória, e aí a gente realmente entra nesse detalhe de a ata notarial, é uma delas que é verdade. Tá. Em alguns casos lá, a gente está estudando para tentar ir para frente. O principal é escolher um tabelião da sua confiança, um tabelião que conheça. Aliás, um ponto importante, só vai ser necessário fazer a notarial com um tabelião da situação do imóvel, se realmente precisar fazer diligência. E outra coisa que foi muito bem feita na Código Nossa. Você pode utilizar uma ata notarial de um outro tabelião. Ela só vai ser necessário fazer com o tabelião da situação do imóvel se houver aí essa diligência. Porque na diligência, evidentemente, só pode ser o tabelião de nota para aquele local. Mesmo pela alegria de ser Eu acho. muito bem sensível. Nós vamos ter a Fernanda na quinta, e na terça que vem nós vamos ter o Alex, né? Oficial registrador do Parque Registro de Imóveis. Capacitadíssimo. Muito bom. Fernanda Um grande parceira, né? Fernanda foi na frente. A Fernanda Sem dúvida. sempre foi na frente dos treinos, preocupada, dando palestras, cursos, a Fernanda é muito especial, muito especial. Eu quero muito agradecer, doutor, por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter ele aqui conosco. É um grande estudioso na matéria. Um momento que estamos precisando, os advogados, mais do que nunca, estarem atualizados. Nós estamos aí com códigos novos, com várias alterações importantes. Eu digo também muito para os meus alunos, que assim, que cada vez não tem muito hábito de abrir o código novo. Nenhum tem. Porque as faculdades, na verdade, as faculdades de direito, elas ensinam mal. A verdade é essa. A lei Você não aprende nada. 1015, a lei 8.935, Não.
Você, por exemplo, uma das disciplinas que eu dou na graduação é direito gerais, né? O direito das coisas. Aí eu tento, dentro do possível, eu tento com algumas pessoas, porque a matéria é imensa. Não dá tempo, então você fica assim, meio frustrado, porque você quer dar para o seu aluno, né? Mas ele é mesmo, eu jogo, mando vários artigos para que nos leiam e tudo isso com o aluno da graduação. Aí, quando ele tem a possibilidade, o interesse de fazer uma pós-graduação, a gente tenta focar o máximo possível nesse sentido. Mas, para agradecer muito, essa pergunta o senhor quer levar? Não, vamos responder agora. Olha só. Doutor Felipe, meu caso é sobre TD. Inventaram que 2 herdeiros estão amparados por justiça gratuita e outra sendo funcionária do município com idade de 64 anos. Também poderia estar amparado pela TD. Veja só. Vamos lá. O ITD é regulado por uma lei estadual, que é a Lei 7174 de 2015. Tá? Lá no artigo 8º, se eu não me engano, você tem as hipóteses de isenção de ITD. Tá? O que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro? Vai depender do valor. Vai depender do valor. Tá? Por quê? As isenções, por força lá do artigo 111 do Código Tributário Nacional, elas são interpretadas restritivamente, literalmente. Então, eu posso querer isenção em situações não abrangidas pela lei formal. E aqui não é caso de isenção. Vai ter o caso aqui, não da isenção do ITD, mas da isenção parcial dos emolumentos, que é outra lei, que é a Lei 3.350, de 99. Aí sim, ela vai ter uma isenção parcial dos emolumentos aqui, até mesmo em função lá do artigo 98, também do Código de Processo Civil. Tá? É isso. Tem mais uma pergunta, né, Cadê? É uma pergunta do nosso associado, doutor Cláudio. Boa noite a todos. Quando tem laudênio na adjudicação compulsória, paga-se somente o último laudênio ao último laudênio por sessão. O último laudênio ao laudênio por sessão. Eu acho que eu quis dizer o seguinte. O que acontece? Você não tem a transferência da propriedade e do domínio útil, né? Vamos dizer assim. Porque, na verdade, se o imóvel é foreiro, você paga o é foreiro. Então, você não transfere a propriedade em si, nesse caso, vai transferir totalmente o domínio útil. Então, você pode fazer um compromisso de compra e venda do domínio útil? Pode. Só vai pagar o laudênio quando tiver o registro ali da educação compulsória. Previamente, o registro, paga-se o laudênio, aí é emitido um documento chamado CAT, que é o documento pelo qual a União Federal autoriza a transferência do domínio útil. Então, vai pagar, em regra, antes do registro da educação compulsória. Doutor, mais uma vez, a gente tem que agradecer. Vou passar para o nosso vice-presidente, que vai pegar o certificado. Já fiz aqui o convite, vamos ver se ele tem condições na sua agenda de a gente realizar esse curso na nossa associação. E as portas da mão estará sempre abertas, né? Você acompanha já a nossa associação há tantos anos, desde a presença do nosso querido saudoso patrão, Silvio Camarões. Nós vamos ter, na quinta-feira, a Fernanda Leitão, nossa querida tabeliana, que falará sobre o tema de adjudicação compulsória, um olhar, né, como tabeliano, aqui na quinta-feira, na mentoria da Band. Na outra terça-feira, como eu já tinha dito, nós vamos ter o doutor Alex, do 4º Registro de Imóveis, falando sobre a adjudicação compulsória, o campeão extrajudicial, e temos os cursos, né, de peticionamento eletrônico, 25 e 27 de abril, de 10 às 12, com a doutora Evelyn Santana, e de custas processuais, dia 2 e 4, também com a mesma palestrante, professora doutora Evelyn. Teremos um curso diferente, né, Felipe?
que é imersão, destrai o medo das câmeras e cria autoridade no digital, com uma jornalista, doutora Rafaela Vieira da Cunha. E que não mudava o advogado entrar na Baela. E temos, então, aqui as nossas terças-feiras, como já comunicamos aí das nossas atividades. Então, quero mais uma vez agradecer ao senhor. Prazer é meu. E as portas da banca estarão sempre abertas. Eu estou entregando aqui para a nossa associação, nosso livro de locação de imóveis de direito imobiliário. Eu pensei que já tivesse na nossa biblioteca, e aí, hoje, quando eu trouxe para uma associada que foi sorteada, eu acabei trazendo dois aqui para a associada e outro aqui para a nossa. Você trazido outro. Da próxima vez, cadê Presenciais. eu vou colocar na nossa biblioteca, mas já me comprometo, já está no curso, já está no prelo, com o novo Mademec. Direito imobiliário, nós temos desde 2020, está saindo, acho que o editor disse que era uns 15 dias deve estar pronto, né? Um tijolão de poucas páginas, mas ele também vai ter na versão e-book. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Eu também